Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Ronaldo Faria. Hoje vamos falar do renascimento artístico, cultural e científico. O termo renascimento refere-se ao movimento artístico, cultural e científico que se desenvolveu entre os séculos XIV e XVI na Europa Ocidental. Nele, a tradição e os estudos clássicos de Grécia e de Roma antigas ganharam bastante importância. Dentro do movimento renascentista, esse conceito será chamado de classicismo, ou seja, a reinterpretação de informações oriundas das civilizações greco-romana. O Renascimento começou a ser gestado ainda durante a Baixa Idade Média, nos séculos XII e XIII, quando houve um processo de fortalecimento das atividades comerciais e do crescimento urbano. As cidades italianas eram as mais urbanizadas da Europa e, em função da vitalidade do comércio, estavam abertas às influências e às trocas culturais com outras regiões. Não por acaso, foi em cidades como Milão, Veneza, Florença, Nápoles e Roma que se deu o início e o ápice do Renascimento. Alguns chegam a dizer que a Península Itálica é o berço do Renascimento. Explicando essa afirmação, devemos lembrar que as cidades italianas, naquele momento, monopolizavam as principais rotas mediterrâneas que ligavam a Europa Ocidental ao Oriente. Favorecendo o classicismo, a Itália havia sido o centro do antigo Império Romano, e também não podemos esquecer que naquele momento histórico, na península, não ocorreu um processo de centralização política. Então, boa parte do capital que circulava naquela região pôde ser investido em atividades de financiamento de produções culturais e artísticas. Uma das bases do movimento renascentista foi o chamado humanismo, movimento filosófico e cultural influenciado pelos estudos clássicos. Defendia que o homem é a medida de todas as coisas e está no centro do universo. Dotado de razão e liberdade, ele é considerado um ser privilegiado, capaz de escolher seu destino e de realizar grandes feitos. Os humanistas tinham, portanto, uma visão otimista com relação à natureza e ao futuro da humanidade. Essa visão ia contra a Igreja medieval, que considerava o homem um ser marcado pelo pecado e dependente da fé e das boas obras para obter a salvação. Podemos caracterizar o movimento renascentista contrapondo alguns conceitos do período medieval, do feudalismo, com essas novas concepções artísticas, culturais e filosóficas trazidas pelo Renascimento. Num primeiro momento, lembramos do desenvolvimento urbano, favorecido pela atividade comercial. Então, temos a contraposição entre o mundo essencialmente rural do feudalismo e o desenvolvimento urbano verificado naquele período de transição. Uma outra forte característica do movimento renascentista é o naturalismo, que vai se contrapor a algumas descrições fantásticas estabelecidas pela Igreja Católica. Aquele mundo povoado por monstros, aquela concepção de um cosmo paralisado, centrado na Terra, a explicação de que todo fenômeno da natureza tinha um fundamento religioso. Valorizando a observação da natureza, os renascentistas irão fundamentar importantes estudos nas áreas da medicina e da astronomia. O individualismo, ligado ao mundo burguês e urbano que se formava, pautado na usura, na busca do lucro, vai se sobrepor à concepção coletivista do mundo feudal. O uso da razão vai se sobrepor àquela explicação que tinha base religiosa como explicação dos fenômenos da vida e todas as manifestações da natureza. A fé não pode mais, nesse momento, ser a única forma de dar sentido à vida das pessoas e explicar os fenômenos da natureza. O criticismo, baseado no racionalismo, vai questionar aquela visão dogmática que aceitava, sem questionamento, aquilo que era estabelecido pela Igreja Católica. O homem tomará o centro das discussões, será a medida das coisas, ou seja, o antropocentrismo tomará o lugar do teocentrismo,
onde Deus era a medida das coisas, era a principal base da discussão de quase todos os assuntos. E na visão cosmológica, o geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo, será substituída por uma visão heliocêntrica, que através dos estudos de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Johann Kepler, colocarão o Sol no centro desse universo. Outras características importantes do Renascimento são o hedonismo. O homem não nasceu mais para temer Deus, ele nasceu para ter prazer, para ser feliz, para aproveitar a vida. Portanto, hedonismo é uma vida baseada na busca pelo prazer, o prazer em todos os níveis da existência humana. Temos outras características importantes ligadas ao desenvolvimento da ciência, como o empirismo, o experimentalismo e o próprio cientificismo, que, baseados na valorização da crítica e da razão, vão ajudar a desenvolver uma nova concepção de vida e progresso, tão comuns no mundo moderno que estava em construção. Na próxima aula, trataremos da expansão do Renascimento para outras áreas da Europa, mencionando as obras de grandes literatos, artistas e cientistas de outras regiões da Europa. Falaremos também dos fatores que geraram a decadência do movimento renascentista. Galera, grande abraço, espero continuar contando com a atenção de vocês e também espero que vocês continuem se cuidando. Abração para todos.